Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, espíritos que fazem, dirigem esta casa de oração e trabalho, que a paz de todos eles possa recair individualmente sobre cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. Trago lá do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Carpina, um abraço fraterno e amigo para todos vocês, para todos aqueles que, sintonizados com o canal da FEP, estão hoje, neste momento, ligados a esse momento doutrinário que a Casa Federação Espírita de Pernambuco está nos oferecer. A temática não poderia ser outra, num dia como hoje. A temática nos remete para uma análise muito importante a partir de dois conceitos que são também muito importantes no nosso viver. Afetividade, família. O amor pede passagem. Quando a gente se debruça sobre a questão família e todo esse conjunto de movimentos que aconteceu antes de iniciarmos a palestra, não sei se vocês perceberam, a nota básica foi a palavra amor, a palavra família. Então, quando nós falamos em família, não dá para pensarmos em administrarmos esse núcleo tão importante que forja, que prepara os caracteres, sem pensarmos na possibilidade de fazê-lo utilizando o amor. E a gente, na tarde de hoje, vai observar o quanto é importante o amor na engrenagem familiar. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos mentores do mundo maior o que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços familiares. E a resposta que os mentores do mundo maior ofereceram a Allan Kardec é que, se na sociedade houvesse o relaxamento dos laços familiares, haveria a recrudescência do egoísmo. Ou seja, o egoísmo ele ia galopar dentro do núcleo familiar. Então, o escopo principal, a finalidade principal da família é justamente trabalhar o sentimento afetivo, a fim de que, através das ações conjugadas, através do auxílio, através do respeito, através da compreensão, através do amor, a família pudesse alcançar o seu grande objetivo, o seu objetivo maior. Então, disseram os espíritos, houvesse relaxamento da questão família na sociedade, recrudescência do egoísmo. E o espírito Camilo, pelo médium Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, ele faz uma explicação a respeito dessa frase dos espíritos, né? Ele diz, o espírito Camilo, fica bastante nítida a certeza de que a formação familiar tem por escopo, entre outros itens, o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Dá para inferir isso, que fora do conjunto da família é mais fácil a pessoa permitir-se empolgar-se pelo seu gênio ególatra. Todas as referências, se a gente não se agrupasse, se a gente não vivesse dentro de um núcleo familiar, o que é que aconteceria? Todas as referências se dirigem a ela, todas as preocupações enfocam-lhe a individualidade. Haverá sempre maior disposição para pensar em si, e somente em si, toda vez que nenhuma necessidade houver de se pensar nos outros. E como pensar nos outros, distante dos vínculos da consanguinidade? Percebamos como o espírito Camilo detalha bem como é que a gente vai crescer, desbastando esse vício que ainda de muito nos caracteriza, se nós vivêssemos isoladamente. E como pensar a gente aumentar os vínculos,
a fim de que eles não apenas sejam consanguíneos, desenvolvamos vínculos espirituais, se a gente não traz esse sentimento do amor, o sentimento da afetividade. Lá na frente, o Espírito Camilo diria: ressalvados os casos de horrendos comprometimentos, onde a fervura de malquerências e de ódios não dá margem a grandes conquistas na esfera da afetividade, os relacionamentos das famílias comuns têm tudo para propiciar maior aproximação, maior interesse, melhor envolvimento entre os seus membros. A gente pensando no outro, auxiliando o outro, muitas vezes calando os nossos interesses para que pudermos dar as mãos ao outro, isso faz com que a nossa carga egóica ela vá diminuindo. Bom, e para diminuir mais, é preciso que a gente entenda que grande parte desse processo, ou do crescimento do núcleo familiar em que estamos inseridos, é necessário que a gente, diuturnamente, a gente pense na possibilidade de colocarmos os nossos espíritos abertos ao sentimento do amor. Muitos de vocês poderão pensar, mas não é tão fácil assim. Há tantos desafios no núcleo familiar. Muitas vezes a gente topa com almas que são afins, almas que simpatizam conosco, almas que muitas vezes nos fazem crescer, mas tantas outras vezes nós deparamos com espíritos outros que compõem a nossa família consanguínea e eles nos trazem tantos desafios. Muitas vezes são movidos por tantos desafetos trazidos de momentos outros reencarnatórios. Aí é importante que a gente faça e tenha isso como uma coisa muito real. É impossível lograrmos êxito se a gente não trabalhar a questão da afetividade. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala naquele capítulo Amar ao próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro, ele diz que aquele que ama não conhece as angústias do corpo e não conhece as angústias da alma. O Espírito Lázaro também diria que no início da nossa criação, nós temos apenas sensações. Avançado e corrompido, nós temos sensações. No princípio, nós temos apenas instintos. Avançado e corrompido, temos sensações. E instruído e depurado, passamos a ter sentimentos. E o ponto alto do sentimento é justamente o amor. E ele conclui esse pensamento dizendo: aquele que ama, ele não conhece as angústias do corpo e não conhece as angústias da alma. Ditoso, portanto, na visão do Espírito Lázaro, é aquele que sabe se sobrepor às dificuldades com as quais se depara em toda parte também no Instituto Familiar e consegue dinamizar o sentimento do amor. Muito bem. Nós vamos encontrar em uma outra obra, também através de Raul Teixeira, médium Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, o livro Minha Família, o Mundo e Eu. Neste livro, nós vamos encontrar algo que é muito interessante para que a gente saiba por que é que a gente está inserido numa determinada família e não em outra família. Como muitas vezes a gente vê os nossos adolescentes dizerem: eu não pedi para nascer aqui. Já escutaram isso? É muito comum se escutar por parte deles. Mas é bom que a gente relembre que não apenas eles pediram, ou nós próprios pedimos, porque muitas vezes a gente também mentaliza que se tivéssemos nascido em uma outra família seria mais fácil, seria melhor, não é? Então, o Espírito Camilo, ele diz por Raul Teixeira nesse livro, ele nos mostra os fundamentos que fazem com que haja os encontros que dão lugar à formação das famílias. Então, ele fala a respeito da lei da atração. E diz o Espírito Camilo, é interessante que a gente leiamos de forma bem textual aquilo que está escrito. Ele diz:
parece que é de todos os tempos e de todas as criaturas de Deus a peculiaridade da atração. Pelo universo afora, a massa material atrai, o cheiro atrai, a cor atrai, o som atrai, a luz também atrai. E também um psiquismo atrai outro psiquismo. Aí muitos poderão pensar, e qual será o elemento determinante que faz com que determinado psiquismo eleja ou seja atraído por outro psiquismo e com aquele psiquismo escolhido ou eleito tenha vontade de viver uma vida em comum? Por que será que isso se dá? O Espírito Camilo diz que, por mais que a criatura queira encontrar o motivo que justifique tais encontros, tais atrações, é difícil a gente explicitar dizendo que determinado atrativo e é aquele atrativo que faz com que todos os outros psiquismos se atraiam um para com o outro. Não. Ele diz, muitas vezes não é o poder, não é a riqueza, não é a beleza física, né? E o que seria? Aí o Espírito Camilo diz que, para justificar o fundamento desta atração, existem fatores que são humanos, mas ele tem pressa em dizer, mas não unicamente humanos. Existem fatores também que são os fatores espirituais. Então, muitas vezes, quando a gente fala humanamente falando, por que uma pessoa é atraída por outra pessoa? Porque um determinado psiquismo atrai aquele outro psiquismo, não é? Poderíamos dizer de uma forma bem rápida, porque existe uma sintonia de gostos. Tanto um psiquismo dá valor a determinadas coisas, o outro também. É verdade que isso é uma resposta, é uma das respostas. Mas quantas vezes os psiquismos são atraídos e esses psiquismos atraídos têm vontade de conviver em comum, formar um lar, formar uma família? Isso acontece por conta de ligações espirituais que em momentos outros, em outras existências, aconteceram. O espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo, no livro Adolescência e Vida, ela diz, o espírito Joana, que em todos os momentos, em todos os locais, estão a se dar encontros. Encontros de almas que muitas vezes já viveram experiências anteriores e que se acumpliciaram. Foram cúmplices em uma determinada experiência e, por serem cúmplices, muitas vezes têm vontade de continuar aquela cumplicidade. Almas que se comprometeram na cumplicidade, almas que são atraídas por uma afinidade para a realização de grandes projetos iluminativos e almas que têm o compromisso de ressarcir uma outra o que lá atrás, de forma equivocada, fez. Então, as pessoas se atraem e depois elas chegam a formar famílias por fatores, muitas vezes, humanos. A gente se deixa levar pela materialidade de uma determinada situação. E aí a gente lembra Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, quando ele diz que muitos casamentos são acidentais. As pessoas, no calor da emoção, de uma paixão, muitas vezes elegem o seu parceiro ou a sua parceira, e aí começam a vivência a dois, e como decorrência a formação de uma família. Mas existem outras estruturações que são fundamentais e que fazem acontecer o encontro e a atração. Para corroborar todos esses pensamentos ditos pelo Espírito Camilo, dito pelo Espírito Joana de Ângeles, a gente vai observar que no livro Desafios da Vida Familiar, novamente o Espírito Camilo, ele nos passa coordenadas interessantes a respeito da formação de um núcleo familiar. E o que é que o Espírito Camilo, neste livro, fala? Ele diz que tão logo esteja próximo o momento em que os espíritos estão preparando uma nova reencarnação, aqueles mentores, aqueles espíritos amigos
daqueles espíritos que vão encarnar, eles muitas vezes se reúnem com os seus tutelados, como numa grande reunião de coisas sérias, onde assuntos são elaborados, planejamentos são postos, e aqueles espíritos que são os tutelares daquela próximo compromisso reencarnatório, orientam eles aos seus tutelados, observando as conquistas que eles já realizaram, observando os méritos e os deméritos, e em observando a necessidade da continuidade do processo da evolução, esses mentores indicam, orientam, para que naquele planejamento seja observado o que for melhor para aqueles espíritos. Em que circunstância aqueles espíritos devem reencarnar? Que gênero de provas eles deverão passar? Qual seria o pai ideal? O pai ideal, gente, entendamos do ponto de vista de um rápido processo evolutivo, de uma possibilidade de dar um passo a mais na escalada da evolução. Então, se escolhe determinado parceiro ou determinado parceiro, porque aquele parceiro, aquela parceira será aquele elemento ideal para que aquele espírito possa afetivamente crescer. Muito bem. Aí muitos já poderão aí estar a pensar. Então, todo casamento, toda união, toda formação de uma nova família é planejado isso lá no mundo espiritual? Os antigos, os mais novos, não lembram desse ditado. Era muito comum na nossa época escutar lá atrás, casamento e mortalha. Se lembram disso? Lá no céu, Citália. E aí a gente remete a vocês. Será que todos os casamentos serão talhados no mundo espiritual? De fato, existe um planejamento, mas daí a dizer que aquilo que foi planejado possa ser concretizado na Terra, vai uma distância muito grande. Porque quando chegamos na Terra, não apenas nos esquecemos de determinados detalhes que fariam parte da nossa vida afetiva, esquecemos de tantas coisas mais, né? Então, muitas vezes, o nosso livre-arbítrio ou a nossa pressa na escolha de um parceiro ou de uma parceira pode ditar um determinado casamento, uma determinada união que não fora planejado lá no mundo espiritual. Mas, para aquelas almas que já têm um pouco de maturidade, elas são orientadas a respeito disso, de observar o que é melhor para elas, para o seu crescimento na área afetiva, na área espiritual. Isso mesmo se dá, diz o Espírito Camilo, em relação aos filhos. Aqueles filhos que chegam à nossa casa, aqueles filhos que chegam ao nosso núcleo consanguíneo, são espíritos também que foram... teve todo um planejamento espiritual para que eles lá chegassem. A não ser nos casos de invigilância, intemperança e promiscuidade, diz o Espírito Camilo, os nossos filhos são planejados também lá no mundo espiritual. Quem pode observar detalhes, se quiser, vocês poderão observar isso no livro Os Mensageiros. Quando o médio Otávio ele tinha um compromisso com 6 espíritos, 6, e ele, por uma questão de avanço na área da sexualidade, não esperou aquela pessoa e resolveu antecipar-se numa união precipitada e veio para ele um espírito que não estava programado naquela encarnação de ser seu filho. Mas, muito bem, tudo planejado pelo mundo espiritual. E por que esse planejamento? Porque a família é o núcleo fundamental por excelência. É na família que os espíritos devem encontrar aquilo que eles precisam para crescer, estímulos para crescer e desbastar, e diminuir as suas más tendências. É muito triste nós observarmos que nem sempre aquelas pessoas que estão se preparando para uma vida 2, elas observam isso no sentido da responsabilidade que tem em partilhar uma vida 2, que pode ser partilhada por outros espíritos que comporão aquele núcleo familiar.
As pessoas, de um modo geral, elas estão muitas vezes perdidas nos seus valores. Elas não sabem, nesse momento desafiador de nossas vidas, muitas vezes elas não sabem o que eleger, o que melhor eleger para si e para os seus. Há uma história no livro Família, Verso e Reverso, onde o autor desse livro ele conta a história, aquela historieta de Alice no País das Maravilhas. Determinado dia, Alice adentrara uma floresta e estava meio que perdida, não sabia como da floresta sair. Em um determinado momento, ela chega próxima a uma árvore e lá as setas indicam várias saídas. E as setas indicando várias saídas, Alice pergunta a um gato: qual é a melhor saída que eu devo optar para seguir? O gato lhe pergunta: onde você quer chegar? Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer saída serve. Mas é preciso que tenhamos responsabilidade conosco mesmo e com a nossa família. Precisamos assumir com responsabilidade o nosso papel de pais. E para que assumamos com responsabilidade o nosso papel de pais, é preciso entender a importância e a afetividade na vida familiar. Muitas pessoas dizem que a questão família é um contexto que foi criado por algumas culturas. Outros falam, tê-la ou não tê-la bem é uma questão de sorte. E eu pergunto a vocês, será que é uma questão de sorte? Termos uma família sadia? Termos uma família equilibrada? Fica a pergunta para que cada um de nós possamos resolver. Bom, mas quando eu acho que ter uma família equilibrada, ter uma família sadia é uma questão de sorte, e se eu percebo dificuldades, desafios dentro do meu próprio lar, aí eu começo a achar que é um fardo muito pesado a minha família. E nos meios espíritas, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem: meu marido é o meu karma. Ou muitas vezes a gente escuta ele falar: minha mulher é meu karma. E será que é mesmo? E será que é mesmo? Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, causas atuais das aflições, entre os vários itens das causas atuais, Allan Kardec lá colocou: quantas uniões são infelizes, porque elas não foram baseadas no amor. Quantas são infelizes? Quantas uniões infelizes porque não baseadas na afetividade. Percebamos a grande importância dessa junção, família e amor. Quantas uniões são infelizes porque não foram lastreadas no amor. Muito bem. E aí a gente encontra Jesus em duas obras memoráveis, uma delas Jesus no Lar. Quando a sogra de Pedro, que tinha problemas familiares, ela a chorar busca Jesus. O que significa a vida no lar? Ela chorava e Jesus observando o sofrimento dela. Jesus lhe diz que o lar é uma oficina. O lar é um forno preparador. É na fervura ou no fogo dos problemas, dos nossos desafios familiares, que a gente começa a desenvolver virtudes, observando no outro defeitos que não são nossos. A gente se trabalha e começa a desenvolver virtudes. Aí, Jesus pergunta à sogra de Pedro: colocas lentilhas cruas à mesa? Não, eu as tempero para que elas fiquem de agradável sabor. Colocas pão cru à mesa? Não, ele passa pelo forno pela quentura do forno. E aí Jesus, de forma breve, diria à sogra de Pedro: o lar é um templo, é uma oficina, é um forno preparador, porque existe um banquete grande na vida e na intimidade do lar
Essas almas precisam ser preparadas para o grande banquete que lá fora existe na vida. E que as almas acordadas para as grandes verdades espirituais, apesar dos desafios que tenhamos dentro das nossas famílias, essas almas crescem e retiram do lar preciosas lições. Livro Boa Nova. Joana de Cusa era uma seguidora do mestre. Era casada com o intendente de Antipas, ela cristã, ele seguindo a prática dos deuses pagãos. E Joana de Cusa tinha uma dificuldade grande dentro do seu lar. E aí eu pergunto, quem de nós não tem, não é? Dificuldades a vencer cada dia dentro dos nossos lares. Mas Joana teve uma oportunidade ímpar, ela estava perto de Jesus. Ela queria dele uma orientação. E ela falava dos seus desgostos, daqueles desgostos afetivos que ela entretia com o esposo dentro do lar. Teu esposo não te compreende, alma sensível. Um dia ele compreenderá. Ele muitas vezes é injusto contigo. Não estarias ligado a ele se não houvesse uma razão justa. Pelo amor ao Evangelho, Jesus não disse assim, aguenta não, porque muitas pessoas pensam assim, eu vou aguentar viver com fulano ou fulana, para na próxima encarnação com ele eu não vir, ou ele não voltar. Mas Jesus não disse isso para Joana. Aguenta, Joana. Leva a situação, não. Ele disse, pelo amor ao Evangelho, ama-o mais. Mas a oportunidade era ímpar e ela quis saber como na fervura do lar, como nos desafios familiares, com ele ali, criticando a sua fé, não seria melhor, pergunta ela a Jesus, que eu tentasse convencê-lo a acreditar nas verdades que a Boa Nova está sempre a nos ensinar? E Jesus a sorrir disse para Joana, Jesus não impõe a sua vontade aos tiranos da terra. Jesus não fulmina as paixões através de um raio. Ele transforma as paixões. Volta para o teu lar. Conjuga o verbo enérgico ou doce, de acordo com as circunstâncias. Volta para o teu lar. Ama o teu esposo. Pelo amor ao Evangelho, aquele que o conhece, ou seja, aquele que conhece o Evangelho, tem mais possibilidades de amar. Volta para o teu lar e ama a teu esposo como se ama um filho. E Joana, conscientizada a respeito da importância da afetividade, do amor no lar, voltou para o lar, amando seu esposo, e depois, lá na frente, ela teria um filho, ela engravidaria e teria um filho. É preciso amar. É preciso amar. Amamos lá fora, amamos aquelas pessoas que muitas vezes convivem pouco conosco, mas o nosso grande desafio é amar as pessoas que convivem conosco, formam a nossa família e estão nos nossos lares. Vocês poderão dizer, mas Mercedes, é tão difícil amar. Uma pessoa que me maltrata o tempo todo, uma pessoa que me é ingrata, uma pessoa que muitas vezes debocha dos meus conselhos, das minhas orientações, como amar? E para esse tipo de interrogação, eu voltei ao Evangelho. E voltando ao Evangelho, peguei uma orientação do Espírito Sanson, amigo de Allan Kardec, que participava com ele da Sociedade Espírita de Paris. E o Espírito Sanson, ele nos define o que é amor. Porque às vezes a gente não se abre ao exercício do amor por achar que é algo muito forte, é uma coisa muito, assim poderia dizer, superior às nossas próprias possibilidades. Como amar numa conjuntura tal, onde muitas vezes os fatores são tão adversos? É preciso entender o que é o amor, e Sanson explica o que é o amar no verdadeiro conceito. Do ponto de vista espírita, ali colocado no Evangelho, o que é amar? E o Espírito Sanson diz, é ser leal.
é ser probo. Probo é ser um caráter reto, honesto. É ser consciencioso. É fazer com o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você. Será que isso é tão difícil, se a gente quiser fazer? Percebam, muitas vezes não é abraçar tanto, muitas vezes a gente não foi preparado para o abraço. Eu mesma sou de uma geração onde não tinha como naturalidade o abraço. Não tinha. Então, às vezes, temos dificuldades de abraçar. Às vezes, temos dificuldade de verbalizar para o outro, eu amo. Às vezes, temos dificuldades de beijar. Mas meditemos naquilo que o Espírito Santo diz. Ele diz, amar é ser probo, é ser leal, é ser consciencioso, é ter consciência com o outro, fazendo com o outro aquilo que eu gostaria que o outro viesse a me fazer. É observar o sentimento íntimo que existe no outro e ir ao encontro da necessidade do outro. Isso é amar. Não precisa você estar dizendo o tempo todo, eu te amo. Não. Mas você viver num sentimento em que você não olha apenas a sua realidade. Você observe a fala do outro, que muitas vezes não quer dizer que não está bem, mas a fala denota que não está bem. É observar nos olhos do outro e ir ao encontro da necessidade do outro. Diz o Espírito Sanzon, que isso é amar. Isto é amar. Muitos poderão continuar a repetir, é difícil. É difícil, mas quando a gente não ama, gente, a doutrina espírita nos orienta a isso, fazendo um link, fazendo uma aliança com a religião, que aquelas pessoas que não se abrem ao amor, não apenas elas falham no seu núcleo familiar, não apenas elas falham consigo mesmas, elas podem atrair para si doenças que não estavam no seu planejamento reencarnatório por elas passar. Alberto Almeida fala no livro Perdão como Caminho, e o caminho do perdão, ele diz que quando nós não amamos, nós muitas vezes fazemos uma ação oposta. Nós magoamos por algo que alguém nos fez, nós nos ressentimos, nós alimentamos culpa, e todo esse contexto de sentimentos negativos que se contrapõem ao amor podem nos levar a doenças. Doenças na área emocional, doenças na área espiritual e doenças no nosso corpo biológico. Então, amar faz bem. É fundamental que abramam-nos para o amor, que possamos dar passagem, porque ele pede passagem. E a gente só ama, a gente só aprende a amar quando a gente se exercita no amor. E muitos poderão pensar, quando meses a gente deve começar o amor na família? Logo. Não devemos deixar para amanhã. No livro Nossos Filhos São Espíritos, Hermínio C. Miranda conta um caso de uma mulher solteira, que foi buscar o resultado do seu exame para ver se estava grávida. E quando ela pega no resultado do exame, deu positivo. Todas as circunstâncias materiais não a ajudavam para que ela fosse otimista em relação àquela gravidez, mas ela, com o exame na mão, o resultado do exame, ela disse, meu filho, você vai vir ao mundo e você vai encontrar aqui uma pessoa que vai muito lhe amar. O mundo nem sempre lhe sorrirá, mas eu estarei sempre perto de você. Eu estarei com você. Ela diria, nós não vamos morar numa casa só nossa. E eu te peço desde já, não chore muito, porque as pessoas adultas não gostam do choro das crianças. E Hermínio C. Miranda descreve a sintonia energética e benéfica que ela construiu e a relação afetiva ali se fez. E Rafael, o filho daquela senhora, durante muitos anos teve fortes ligações
pelo amor que recebeu de sua mãe, desde o primeiro dia, quando ela soube que estava grávida, ao receber o seu teste de gravidez. É fundamental que amamos. Mas com essa família que eu tenho, muitos poderão se interrogar, sim, porque nós estamos na família que merecemos. Nós estamos num plano de provas e expiações, que significa plano de pessoas que estão num grau ainda de grande perfeição. Somos pessoas que podemos ser atacados por um filho, por um marido, por uma esposa. Mas remeto vocês a chegar em casa como uma tarefa de casa. Vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando tem lá um item gratidão dos filhos, laços de família. Quantas vezes uma mãe vai sentir dificuldades de abraçar o filho ou o filho de abraçar a mãe? Nesse momento, não se revolte. Está ali dito pelo Espírito Santo Agostinho. Ou eu ou você muito odiou, muito se feriu. Em vínculos de lá atrás. E isso se processa de forma que nós não temos nitidez do fato como se passou, mas um fato negativo entre mãe e filho se passou. É fundamental o amor. Eu relembro, gente, alguns anos atrás. Eu estava aqui no auditório, neste auditório da Federação Espírita de Pernambuco. Eram os momentos finais de uma palestra que estava a fazer em um Dia das Mães. A temática, naquela ocasião, me foi repassada no sentido de que eu enfatizasse o Dia das Mães. E eu me recordo ainda que eu falei de Ana Jarvis, aquela que idealizou homenagear sua mãe com um cravo branco. E ela queria que a mãe do rico, como a mãe do pobre, fosse apenas homenageada com um cravo branco. Eu vi de cravo vermelho, me lembrei dela. E ela pedia isso. Fez uma batalha grande. Ela falou com deputados, com senadores, com governadores, até que o dia foi instituído lá nos Estados Unidos e passou para o mundo todo. Eu me lembro que eu falei a respeito de um caso de uma mãe, um comovente caso de amor materno que foi contado por Párcio Lírio na revista Reformador, de uma mãe que sofreu um acidente quando ela estava na cidade de Leninakan, lá na Armênia. Teve um grande terremoto e ela ficou com a filhinha pequena de 5 anos, soterrados na casa de uma irmã. A irmã morta ao lado e ela junto com a sua filhinha Gaianei, 5 aninhos. Uma laje por cima dela, ela pouco podia se movimentar, fazia muito frio. E a meninazinha junto dela dizia: mamãe, eu estou com sede. E à medida que ela ia tentando pensar o que fazer para resolver a questão da filha, ela deixou de lado a possibilidade de viver. Ela se cortou com um casco de um vidro de geleia que estava na cozinha onde elas estavam antes do terremoto. E ela foi se cortando, dando seu dedo à filha para que a filha pudesse sobreviver. Eu me lembro que naquela palestra, naquele dia, eu falara também a respeito daquela mãe que desistiu do céu quando ela, reservado foi para uma determinada mãe, ela ir para uma região venturosa no mundo espiritual. Ela disse: e onde está Ditinho? Se Ditinho não pode ir para essa região, não quero ir. Eu quero estar junto, ficar junto de Ditinho. Falei num caso de Mário Tomazia, no livro A Mãe que Desistiu do Céu, quando ele diz que, como advogado de uma prisão, onde ele sempre estava dando assistência aos presos, ele via que mulheres paupérrimas, pelo amor que elas dedicavam aos seus filhos presos, aquelas mulheres rudes aprendiam o que é um livramento condicional, o que é uma percepção, o que é uma prescrição. Tudo aquelas mulheres sabiam pelo amor sublimado da mãe. Falei de Maria, a nossa mãe, a nossa grande mãe. Mas eu me lembro que no momento, especial momento, faltava poucos minutos para as 17 horas, tal qual acontece hoje. Eu fiz uma parada e perguntei mentalmente às mães: vocês foram lembradas hoje?
Vocês foram abraçadas? Vocês receberam a carícia essencial, que diz Roberto Chianacci, um médico, ele diz que nós precisamos para crescer, para florir, para desenvolver, ou até mesmo para germinar, nós precisamos de uma carícia essencial. O que é isso, vocês? É uma palavra, é um gesto que estimula a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade. Né? E eu perguntava às mães, eu vi que muitas choravam. Era perto de 17 horas e muitas mães naquele dia não tinham sido lembradas. Aí eu parei e perguntei aos filhos, o que é que vocês estão fazendo com as suas mães? Ah, Messias, mas eu penso o que ela me fez. Muitos poderão argumentar e encontrar nessa fala uma resposta para a pergunta feita. O que é que suas mães lhes fizeram? Ah, uns poderão dizer, eu fui abandonado, eu fui desprezado, eu fui preterido. É necessário, nós que somos filhos, que assim estamos a pensar, garimpemos a história de vida das nossas mães. Busquemos retirar algo que ela com certeza lhes deu. Não deu o afeto que queria? Mafalda dialogando naquela historinha com a amiga disse assim, eu não entendo os adultos, eu não entendo os adultos. Os adultos são muito difíceis de se entender e Mafalda responde para a amiga. Quando a gente chega na metade de um filme, a gente não entende o enredo todo daquele filme. Você não entende a história de vida de sua mãe. Você não sabe, você não tem conhecimento. Ela pode ter deixado de lhe dar tanto o quanto você queria, mas nesta vida ela lhe deu a sua existência. Agora fica a pergunta com o filho que quer insistir em ser ingrato. O que é que você está fazendo com o que sua mãe lhe fez? Alberto Almeida, ele conta um caso muito interessante de uma mãe que estava vivendo os seus últimos momentos na sua existência na Terra. Ela foi visitada no leito hospitalar por um filho. Ela tinha carência de afeto, afetividade na família. Entendamos essa nossa responsabilidade. Então, ela tinha carência e disse, meu filho, apertando a sua mão, fale-me palavras de amor que o seu pai nunca me disse algo assim. Fale-me de amor, meu filho. E o filho falou de amor, ela recebeu aquele afago, aquela carícia essencial que ela estava naquele momento a precisar. Poucos minutos ela morre. O filho saiu dali revoltado. A mãe, naquele sentimento de preservar a integridade do pai, não detalhava tudo aquilo que ela passara com ele em sua vida conjugal. Ele volta para casa, diz aos irmãos, e num processo rápido de condenação, todos os filhos condenaram o pai. Ele saiu de casa, foi morar na outra cidade. E um determinado dia, alguém telefona para uma irmã sua e diz que seu pai está vivendo os últimos momentos terminais. A filha pega um avião, vai até o encontro com o pai. E lá chegando, abraçou-o, mas verdadeiramente era o fim daquela existência. Ela não teve a possibilidade de dizer o sentimento que todos os filhos tinham. Remorso por tê-lo tirado de suas vidas. Volta arrasada. O sentimento de culpa daquele rapaz, do primeiro que conversara com a mãe, o sentimento de culpa aumentou muito. Ele orava, ele pedia à sua mãe que lá no plano espiritual desse-lhe a oportunidade de algo fazer. É quando um dia ele sonha e ele vê uma mulher
num sentimento muito forte, exalando uma energia muito boa e pura luminosidade, carregando uma pessoa perto de si. Era seu pai. Ele chora, o pai chora. E ela disse, ele pedia desculpas, ele pedia perdão, porque tinha sido severo com ele. O pai, por outro lado, se culpava, porque ele se dera conta, agora lá no mundo espiritual, o quanto ele falhara como pai. Alberto Almeida, nesse mesmo livro que eu estou a citar, ele diz, o plutônio, o césio, o urânio são temíveis pelo seu teor de radioatividade, capaz de lesar mortalmente a quem os manuseie ou a quem dele se aproxime. Longe estamos de aferir o poder mortífero de um remorso e de uma mágoa para aquele que os retém na alma, espalhando seus efeitos nocivos para quantos se acheguem sintonizando com as suas frequências destruidoras. Reconciliarmos-nos o mais depressa, principalmente com essas pessoas cuja programação ou planejamento espiritual fez com que estivessem bem próximos de cada um de nós. Reconciliar é preciso. Amar na família, ter afetividade na família é fundamental. Lembremos de Lázaro. Aquele que ama, de todos é aquele que ama, porque não sofre as angústias do corpo e da alma. Façamos nas nossas vidas um exercício continuado do amor. Muita paz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.